Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal. De antemão já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema denominado, eu coloquei aqui, ó, a única coisa que falta para você mudar de vida. Se a gente for para pensar, eu ou você, ou até mesmo você conhece pessoas que elas colocaram na mente e tiveram um pensamento de que queriam mudança, né? Eu quero uma mudança, eu quero uma mudança de vida. E elas foram e buscaram em livros, em vídeos, na internet, enfim, conselho de amigos, mas isso não funcionou, né? Ou seja, ela buscou mudança de vida, mas ela viu que aquilo ali não ajudou muito nessa questão, né? Ela se viu parada no mesmo lugar. E aí a gente se pergunta como que nós vamos poder, né, mudar de vida, ter uma mudança na nossa vida, ter atitudes que realmente vão moldar o nosso presente e o nosso futuro, para a gente sair do patamar onde a gente está e estar em um outro nível na nossa vida, né? Uma mudança por completa, né? O que que falta para isso acontecer? E é isso que a gente vai falar sobre nesse vídeo, beleza? Coloquei alguns pontos aqui que a gente pode analisar. A primeira coisa aqui é aquele tipo de pessoa que ele age sem planejamento, né? Ou seja, aquela pessoa que é impulsiva. Sabe aquela, vou colocar o óculos aqui. Sabe aquela pessoa que ela planeja, que na verdade ela esquece de planejar, ela age, né? Ou seja, é uma pessoa assim que ela sai fazendo as coisas por impulsão, por impulso, e a gente sabe que quando a pessoa ela age por impulso, a tendência é ela errar, ela cometer erros, né? Porque quando ela não entende, ela não se planeja, ela acaba que cometendo erros, né? Ou seja, ação de vez ter um planejamento, né? Ou seja, você precisa entender isso, né? E aí ela acaba tendo resultados, né, que venham a frustrar essa pessoa. E como que a gente vai resolver isso, né? Assim, a gente precisa entender que a gente precisa dar o primeiro passo, entendeu? A gente precisa dar o primeiro passo, mas esse primeiro passo ele tem que ser planejado, né? Porque muitas vezes também as pessoas cometem um erro. Ela, em vez de agir também, ela vai fazendo um planejamento, planeja, mas nunca dá o primeiro passo, né? Então, a gente tem que achar um equilíbrio sobre isso, né? Entre a ação, mas uma ação com planejamento, ok? Um outro ponto também, ação em vez de consumo de conteúdo, né? É o que eu disse, as pessoas elas acham que a solução vai estar no livro de autoajuda, vai estar no vídeo do YouTube que te fala sobre desenvolvimento pessoal, vai estar no conselho de uma pessoa. Mas se essa pessoa não pegar tudo isso que ela absorveu e não agir, não vai de nada, né? Ou seja, ela vai estar ali cheio de teoria, cheio de conhecimento, mas não vai botar em prática esse conhecimento. Então, não vale de nada. Então, a pessoa ela precisa, para mudar de vida, para ter uma mudança, colocar em ação tudo aquilo que ela consome, tudo aquilo que ela aprende, tudo aquilo que ela está absorvendo na sua vida, ok? A gente não pode, né, se basear somente na teoria, a gente tem que ir para a prática, né, tomar ações, tomar atitudes, que isso também é um ponto importante. O terceiro ponto aqui é uma ação em vez de esperar a motivação, né? Tem muita gente que espera a motivação, espera hoje eu estou no dia bom, então hoje eu vou agir, eu estou no dia ruim, então eu não vou fazer nada. Sabe aquela pessoa que ela é moldada pelos acontecimentos externos, né? Ela não decide, tá ruim, estando ruim ou bom, eu vou agir, né? Aquela pessoa que sempre espera um momento favorável, sempre espera um momento assim que esteja bom, ou seja, que esteja um momento propício para aquilo, né? Ou seja, que ela esteja feliz, que ela esteja motivada. E nem sempre isso vai acontecer, né? Quando a pessoa espera somente o momento ideal, ela acaba às vezes perdendo oportunidades que poderiam ser muito boas para ela. Então essa questão de agir somente quando está motivado, quando está feliz, a gente não pode, né, ficar esperando essas questões de momentos bons, momentos felizes, agradáveis para tomar atitude, né? Vão ter horas que vão estar ruim, né? Um dia nublado, mentalmente a pessoa não está bem, mas vão ser nesses momentos que às vezes vai ser necessária uma postura, uma atitude a ser tomada. Então a gente não pode ficar esperando somente o momento perfeito para fazer as coisas, tá ok? Um outro ponto também, a ação em vez do amanhã eu faço, né? Ou seja, a questão da procrastinação. Tem pessoas que começam algo, mas ficam procrastinando. Ficam ali falando, daqui a pouco eu continuo, daqui a pouco eu termino, e nunca esse final chega, né? Então tem que tomar cuidado sobre essa questão também da
procrastinação. Ok? Um outro ponto também importante é a ação em vez do medo, né? Ou seja, tem muita gente que ela deixa de agir por causa do medo, deixa de agir por medo de dar errado ou não, ou seja, ela fica ali paralisada pelo medo, né? E se der errado? E se der errado? Ela fica sempre já com uma postura negativa, pensamentos negativos, né? Então a gente tem que entender isso, que a gente não pode limitar a nossa mente nesses pensamentos negativos, né? Você tem que fazer o contrário. Olha, ainda não aconteceu, mas eu vou fazer, eu vou conseguir, né? Eu sei que está difícil, mas eu vou conseguir. A gente não pode se moldar a nossa mente com pensamentos negativos, né? Porque se a gente insiste em um pensamento negativo, esse pensamento ele vai se tornar realidade. Nós temos que ser mais o quê? Positivo, nós temos que buscar mais força de vontade, entender que mesmo nas dificuldades nós vamos conseguir, né, realizar os nossos objetivos, ok? Então nós temos que parar com esse comodismo, esse medo, algo que nos paralisa, né? Nós não podemos olhar por esse ponto, beleza? Um outro ponto também é a ação em vez de dar desculpas, né? Ou seja, sabe aquela pessoa que sempre dá desculpa? Eu vou correr, eu não corri hoje porque estava cansado, né? Cheguei do trabalho. Tô com uma dor na perna. É isso, é aquilo. Sabe aquela pessoa que sempre dá desculpa, ela não assume os seus erros, ela não assume que ela precisa tomar postura? Sempre ela dá uma desculpa para algo específico, né? Ela nunca assume a sua responsabilidade. Então isso também é um tipo de coisa que atrapalha a mudança de vida, uma mudança de postura na nossa vida, né? Ao invés de sempre ter desculpa na ponta da língua, nós temos que ter que, poxa vida, eu entendo isso e eu preciso tomar atitude para melhorar essa questão. Mais um ponto aqui, a ação em vez de se comparar. Tem muita gente que não consegue fazer as coisas ou deixa de fazer as coisas por se comparar demais. E hoje na internet nós estamos num mundo digitalizado, globalizado, e as distrações, o efeito comparativo está a todo momento. Quando a gente abre a tela do nosso telefone, vamos para redes sociais, vamos para a internet de uma maneira geral, as comparações sempre vão existir, né? Pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que são mais bonitas, pessoas que se vestem melhor, pessoas que conseguem falar melhor. O fato é que sempre vai ter uma pessoa melhor que você. Sempre vai ter uma pessoa que vai ter mais dinheiro, sempre vai ter uma pessoa mais bonita, sempre vai ter uma pessoa mais inteligente, enfim, sempre vai ter uma pessoa melhor que você em alguns aspectos, em todos. Então a gente não pode ficar nesse efeito comparativo, porque senão nós vamos nos frustrar, né? Essa questão de entender que cada um tem as suas particularidades, né? Cada ser humano foi feito de uma maneira, né? E é isso que é o ponto positivo da vida. Imagina se você encontrasse com uma pessoa igual a você, né? A gente ia parecer como um robô, né? Pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, comendo as mesmas coisas, tendo pensamentos sobre as mesmas coisas, enfim. Imagina você tendo uma conversa com você mesmo. Às vezes, né? Não teria nenhum ponto ali de discordância, não teria nenhum pensamento ali, né? Diferente de você e você poderia aprender com essa pessoa. Então não se compare, né? Seja você mesmo, faça da sua maneira. Ao invés de se comparar, aprenda com as outras pessoas, que isso vai fazer você mudar a sua postura e consequentemente, vai impactar na sua mudança de vida, ok? Um outro ponto importante também é a ação em vez de ser vítima, né? Tem muitas pessoas que, como eu disse, né, se vitimizam muito. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo falar bem, isso e aquilo, né? Nós não podemos ficar se vitimizando, né? Precisamos encontrar soluções, né? Soluções para essas questões. Mais um ponto aqui, é a ação em vez de achar que o tempo é infinito, né? É aquela questão que as pessoas, o tempo eu tenho e eu vou conseguir fazer, porque, né? Daqui a pouco eu faço, né? Então a gente tem que entender que o tempo ele é finito, né? Ou seja, o tempo não volta atrás. Nós devemos o quê? Planejar nossa vida com base nessa questão de entender que o tempo passa e ele não volta, ok? E a única coisa que falta é você agir. Então, dentro de tudo isso que eu falei, você tem que pegar todos esses pontos que nós falamos e entender que o primeiro passo é atitude, é ação, né? Não adianta nada você ver esse vídeo aqui no YouTube e não tomar nenhuma atitude e não consertar esses erros que eu acabei de falar. Beleza, pessoal? Então, esse aí é um vídeo aí falando sobre o que falta para você mudar de vida. Beleza? A única coisa, na verdade, eu falei sobre várias, né? Mas a única coisa resumindo, a única coisa que falta para você mudar de vida é tomar atitudes que você precisa tomar. Beleza? Curta, comenta e compartilha. Tamo junto.